Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, para a gente seguir analisando os recursos, e nessa aula a gente vai analisar dois recursos de uma vez, os embargos de declaração e o recurso de agravo interno, iniciando pelo agravo interno, respeitando a ordem que o código nos traz. Então, olhando lá, o artigo 1021 do Código de Processo Civil vai trazer para a gente o agravo interno. O agravo interno ele é um recurso criado para atacar as decisões monocráticas proferidas pelos tribunais. Como assim, professor, decisão monocrática? Quando você tem um processo no tribunal, é natural a gente pensar numa decisão colegiada, mas algumas vezes a lei dá poderes ao relator de um recurso, ao relator de uma ação de competência originária, ou até mesmo ao presidente ou vice-presidente do tribunal para tomarem algumas decisões. E na tomada dessas decisões eu posso ser prejudicado. E por essa razão é possível a interposição do agravo interno, tá? Então, se você for imaginar agravo interno, para que ele serve? Serve para atacar decisão monocrática de tribunal. Todas, não, mas quase todas as decisões monocráticas dos tribunais são recorríveis por agravo interno. Por que eu digo quase todas? Porque a gente tem algumas decisões do presidente e do vice-presidente do tribunal relacionadas ao exame de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário que não são atacáveis por agravo interno, mas sim por agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Quando eu trabalhar com você recurso especial e recurso extraordinário, a gente trabalha com esse ponto aí também. Beleza? Então eu coloco lá, é recurso cabível para atacar as decisões monocráticas do relator e, em alguns casos, do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, com a finalidade de levar determinada questão para que seja decidida pelo colegiado. Então, em síntese, é isso. É um recurso que ataca a decisão monocrática proferida dentro de um tribunal e, com isso, eu levo a questão agora para o colegiado, ok? Avançando, procedimento. Como é que é esse recurso? Cuidado, no código antigo, esse agravo interno, que era chamado também de agravinho, agravo inominado, ou até mesmo o famoso agravo regimental, ele tinha prazo de 5 dias. No novo CPC, o prazo é de 15 dias e há previsão expressa de contraditório. Então, após isso, o relator intimará o agravado para apresentação de contrarrazões, também no prazo de 15 dias. E aí, apresentadas as contrarrazões, o que acontece? Olha lá, neste momento, abre-se ao relator a possibilidade de retratação, ou seja, ele volta atrás em sua decisão monocrática e o recurso anteriormente interposto terá normal prosseguimento, que seria o julgamento colegiado. Não entendi nada, professor, viajei agora, calma que eu te explico. Imagine que eu tenha apresentado um recurso de apelação, tá? Chegou essa minha apelação no tribunal, depois de ter havido contrarrazões em primeiro grau, chegou no tribunal e o relator, ao receber o meu recurso de apelação, resolve negar conhecimento a esse recurso de forma monocrática. Ele diz que, por exemplo, o meu recurso está fora do prazo. Eu vou lá, apresento um agravo interno contra essa decisão e demonstro para ele que o meu recurso não está fora do prazo, coisíssima nenhuma, tá? E apresento as razões por que eu entendo que esse meu recurso está dentro do prazo previsto em lei. O relator intima a parte contrária, né, o apelado, e agora também agravado, para apresentação de contrarrazões, e ele apresenta. Ou, mesmo não apresentando, volta isso para o relator e o relator vai ler o meu recurso. Ele pode fazer o quê? Ele pode, realmente errei, me equivoquei. A apelação do Guilherme não estava fora do prazo. E nesse caso, volta atrás na decisão dele e a apelação anteriormente interposta tem normal prosseguimento. Agora, se ele não volta atrás, ele sozinho não pode negar provimento ao meu agravo. Aí o que ele precisa fazer? Caso não se retrate, deverá haver o julgamento colegiado da questão com a respectiva inclusão em pauta. Então ele vai levar esse meu agravo interno para a sessão de julgamento, para que nesta sessão de julgamento o respectivo colegiado analise, né, se o meu agravo interno faz sentido, se aqueles argumentos que eu trouxe para demonstrar que o meu recurso estava tempestivo fazem ou não sentido. Ok? Tranquilo? Avança. Informação muito importante, principalmente
para a tua segunda fase, caso apareça um agravo interno. Não é muito comum aparecer agravo interno em segunda fase, mas se aparecer, isso é importante. E isso é bastante importante também para a sua prática como advogado, porque isso você vai se tornar, muito em breve, você se tornará advogado, um colega advogado, sem dúvida nenhuma. Olha lá, importante salientar que a parte agravante, né, eu estou pensando aqui na parte que está fazendo o agravo interno, deve atacar os fundamentos da decisão agravada e não simplesmente repetir o teor de seu recurso anteriormente interposto. É o que a gente chama, e que tem que ter muito cuidado aqui, é a ideia da dialeticidade. Ideia da dialeticidade recursal. Ou seja, ele não basta a ele simplesmente atacar ou repetir os fundamentos do recurso interposto por ele antes. Ele apresentou a apelação, teve negado o segmento de forma monocrática. Ele agrava. Ele não pode repetir os argumentos da apelação. Ele tem que atacar especificamente esta decisão que negou segmento, negou conhecimento à apelação por ele interposta. Tá? Então, exige-se do agravante que ataque de forma específica os fundamentos da decisão que está sendo recorrida. E também exige-se do magistrado, quando julga o agravo interno, a mesma forma. Quando julga o agravo interno, ele não pode repetir os mesmos argumentos que ele utilizou para negar segmento, negar conhecimento, quando ele deu aquela primeira decisão. É o que diz na sequência, ó. Da mesma forma, não pode o relator reproduzir os fundamentos da decisão anterior para negar provimento ao agravo interposto. Então, do mesmo jeito que eu tenho que, de forma específica, atacar os fundamentos dessa decisão que eu estou agravando, ele, quando houver o julgamento desse agravo interno, também deve considerar os fundamentos dessa nova decisão e não simplesmente repetir o que ele já usou em decisão anterior. Tá? Sobre o procedimento ali de julgamento, olha lá, em regra, não haverá sustentação oral no agravo interno. Então, em regra, a gente lembra que na apelação a gente tem sustentação oral, agravo de instrumento a gente tem também em algumas situações, não é comum, mas em algumas situações a lei expressamente prevê, como por exemplo, no caso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu, que versou sobre tutela provisória, por exemplo. Mas, na hipótese em que atacar decisão monocrática e tenha extinguido a ação rescisória, reclamação ou mandado de segurança, aí será possível sim a sustentação oral. Lembre-se, essas ações aqui, ó, a ação rescisória, a reclamação ou mandado de segurança, o mandado de segurança pode começar em segundo grau, tá? É o que ele está tratando aqui. O mandado de segurança que iniciou lá e foi extinto por decisão monocrática. A reclamação e a rescisória sempre iniciam-se em tribunal. E nesse caso, havendo um indeferimento, a extinção, o deferimento inicial com a consequente extinção, já no início por meio de decisão do próprio relator, nesse caso aí, você teria condições aqui de fazer sustentação oral num eventual agravo interno, tá? E aí, muito importante, cuidado com o seguinte. Professor, é possível a fixação de multa nesse recurso? É possível sim. Não estou dizendo que é algo que sempre vai ocorrer, mas é algo que a lei expressamente prevê e você, quando vai fazer o teu agravo interno, tem que ter muito cuidado. E tem que já, pensando aqui na tua prática como advogado, orientar o seu cliente nesse sentido. Olha, cabe recurso, cabe agravo interno, eu posso fazer, mas saiba que nós podemos tomar uma multa. E é você que vai arcar com essa multa. Não é o advogado, mas sim a parte. Tá? Quando? Olha lá. Em caso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo por unanimidade, isso é importantíssimo, tem que destacar aqui, ó. Só se for manifesta inadmissibilidade ou improcedência por unanimidade. Haverá, não é que poderá haver, haverá a condenação do agravante a multa de 1 a 5% do valor atualizado da causa. Tal multa é revertida ao agravado e será exigida para o caso de interposição do recurso posterior. Então vamos lá. Tomei a multa, 2%, por exemplo.
tá? Quero apresentar dessa decisão em que eu perdi o agravo interno, decisão colegiada, um recurso especial. Eu tenho que depositar o valor dessa multa aqui. E se eu não for apresentar o recurso especial? Se você não apresentar o recurso especial nesse caso, sem problema, você vai pagar a multa somente no final do processo, depois que transitar em julgado, tá? Mas a multa, caso você interponha um recurso seguinte, o posterior, ela é uma condição para a interposição do seu recurso, tá? O STJ tem entendimentos no sentido de que não basta ser uma decisão por unanimidade, tá? Ele entende que tem que ser algo realmente manifestamente improcedente, manifestamente inadmissível, ou seja, é uma situação absurda. Você entrou com um agravo simplesmente com aquele intuito ali de tentar procrastinar o feito. Apesar dali não dizer isso, esse é um posicionamento que o STJ tem. Agora, para a tua prova, falou em manifesta inadmissibilidade ou improcedência por unanimidade, não basta ser por maioria, haverá a condenação em multa, tá? Agora, professor, eu sou beneficiário da justiça gratuita ou eu sou fazenda pública, eu quero interpor o outro recurso, eu também preciso depositar a multa como condição para a interposição do meu recurso? Aí não, olha lá, os beneficiários da justiça gratuita e a fazenda pública não necessitam recolher o valor da multa no caso de interposição do recurso, pois efetuarão tal pagamento ao final. Então eles não precisam depositar melhor o valor da multa com uma condição de procedibilidade do recurso, mas eles vão precisar pagar isso ao final, como sempre deveriam pagar. Perfeito? Encerramos aqui então o agravo interno e essa segunda metade da aula, uma metade um pouquinho mais longa, é dedicada ao recurso de embargos de declaração, previsto nos artigos 1022 até o 1025 do Código de Processo Civil. Gente, eu não conheço advogado no mundo que não fez embargos de declaração. Claro, no mundo é exagero, porque nem todos os sistemas jurídicos possuem recurso com essa finalidade, mas aqui no Brasil não tenho dúvida, quem é advogado já fez algum recurso, muito provável que o primeiro recurso que tenha feito é o recurso de embargo de declaração. Por quê? Porque o recurso de embargo de declaração, ele existe para corrigir alguns defeitos da decisão judicial, quais sejam a omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Que tipo de decisão? Qualquer decisão judicial, tá? Pode ser acórdão, pode ser acórdão, pode ser sentença, pode ser decisão interlocutória, pode também, e também as decisões monocráticas dos tribunais. Em resumo, decisão judicial obscura, omissa, contraditória ou com algum erro material, é possível a interposição de embargos de declaração, tá? Importante tratar da hipótese de omissão trazida pelo parágrafo único desse artigo, tá? 1022 aqui, eu acabei comendo ali, mas é o artigo 22, parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que, tá? Aqui, a gente não vai se preocupar em analisar todas as hipóteses do inciso 2º principalmente, olha lá. Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, tá? A ideia aqui é a seguinte: quando você tem julgamento repetitivo, seja recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, ou até mesmo o incidente de resolução de demandas repetitivas, o ideal é que essa decisão seja respeitada pelos órgãos inferiores, assim como ocorre com o incidente de assunção de competência. Quando o juiz da causa simplesmente ignora a existência dessa tese firmada em casos repetidos ou no incidente de assunção de competência e decide de outra forma, ele, nos termos da legislação, está sendo sim omisso. Quero dizer o seguinte: o juiz atual, o juiz hoje, o juiz moderno, nos termos do Código, ele tem que estar antenado nas decisões proferidas pelos tribunais superiores nos casos repetitivos e também nos tribunais de segundo grau, em IRDRs e em incidente de assunção de competência. Por quê? Porque cada vez que um desses tribunais superiores ou tribunais de segundo grau
decidem uma questão a partir desses procedimentos e ele não respeita e ele desconsidera a existência desses julgamentos, ele está incorrendo em omissão. E incorrendo em omissão, a decisão dele desafia o recurso de embargo de declaração. Então, o que o 1022, no parágrafo único, faz não é trazer a única hipótese de omissão ou as únicas hipóteses de omissão. É trazer outras hipóteses de omissão que até então a gente achava que não existiam. Porque a gente sempre pensava na omissão interna, né? A decisão é omissa porque não analisou um fundamento dentro do processo, um pedido dentro do processo. Ok, aqui eu estou falando a decisão é omissa porque desconsiderou um julgamento em caso repetitivo no Tribunal Superior, por exemplo. Tá? E além disso, ela também é omissa quando o juiz incorrer em qualquer uma daquelas hipóteses do parágrafo 1º do 489. Tá? A gente vai passar rapidinho por aqui, só para relembrar. Quando a gente falou sobre sentença, eu te convido a assistir a aula de sentença, eu trouxe para você lá as situações em que a sentença não se considera fundamentada, em que a sentença tem esse vício de ausência de fundamentação. E por que ela não é fundamentada? Porque ela se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. É aquela decisão, sentença, interlocutória, acórdão, tanto faz, que simplesmente cita um dispositivo, mas não demonstra a relação disso com o caso que está sendo julgado. Tá? Segunda hipótese, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo concreto da incidência desses conceitos no caso concreto. Então eu simplesmente invoco o interesse público, eu invoco a dignidade da pessoa humana, eu invoco, né, a existência de perigo de demora, mas não digo por que isso está presente no meu caso concreto, no caso que está sob julgamento, sob análise. 3. Terceira hipótese, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É aquela decisão genérica que ele pega para um caso e aplica para todos os outros, mas que são decisões abertas que servem para justificar qualquer uma das situações. Então você pega aquele juiz que diz assim: presente a verossimilhança ou presente a probabilidade do direito, defira a tutela antecipatória. Mas espera aí. Isso serve para qualquer decisão que você vai deferir a tutela antecipatória. Preciso que você me diga por que no caso concreto há a probabilidade do direito. E não simplesmente dizer que, considerando a existência da probabilidade do direito, eu devo deferir. Não é por aí. Se fizer isso, é uma decisão omissa e, portanto, também desafia embargos de declaração. Tá? A quarta hipótese, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, tá, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Lembrar que a palavrinha infirmar aqui significa modificar, né? Alterar. Modificar. Alterar. Então, quando eu dou ganho de causa para o autor, eu tenho que necessariamente ter analisado todos os fundamentos de defesa do réu. E quando eu dou ganho de causa para o réu, eu tenho que ter analisado todos os fundamentos de defesa do autor. Se eu deixar de analisar algum desses fundamentos, a minha decisão é omissa. E sendo uma decisão omissa, desafia também o recurso de embargos de declaração. Tá? 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Mesma coisa que a gente viu lá do inciso 1º. Não basta eu simplesmente citar uma súmula e não demonstrar por que é essa súmula, por que os casos que deram origem a essa súmula devem reger também o meu processo. É isso que eu preciso fazer. Se eu não fizer isso, a minha decisão ela é omissa e, portanto, desafia, mais uma vez, repito, recurso de embargos de declaração. Tá? E 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do entendimento. Quer dizer o seguinte, a parte chega, apresenta para o juiz, por exemplo, um precedente, uma súmula, uma situação dizendo, olha, esse caso aqui se aplica ao meu, e explica por quê. O juiz ignora isso e não aplica essa súmula, não aplica esse julgado anterior.
e sem dizer por que não está aplicando. Ora, eu não sou obrigado a aplicar como juiz. Eu posso dizer, olha, esse caso não se aplica aqui. Por quê? Se eu justificar, está certa a minha decisão. Ou eu posso dizer, olha, essa súmula que você invocou, não dá para usar mais porque ela foi superada e tenho que demonstrar que houve essa superação. O que eu não posso é simplesmente deixar de aplicar, ignorar a existência dessa súmula, desse precedente, sem mencionar por que é que eu estou fazendo isso, por que é que eu estou tomando esta postura aí. Beleza? Esse recurso, gente, prazo de 5 dias, perfeito, tem um prazo de 5 dias. Tá? Você tem contraditório nele? Em regra não, mas há uma possibilidade importante, olha lá, possibilidade de contraditório. No caso de eventual acolhimento, implicar a modificação da decisão embargada. É o que a gente chama de efeitos infringentes. Efeitos infringentes, também conhecido como efeitos modificativos. Efeitos infringentes ou efeitos modificativos. O que é isso? Então, quando há o acolhimento dos embargos, ou seja, a procedência desses embargos, puder modificar o teor da decisão, eu estou dizendo que esses embargos possuem ou podem possuir efeitos infringentes ou efeitos modificativos. E por essa razão, eu devo oportunizar à parte contrária um prazo de 5 dias para ela contra-arrazoar o recurso, ou seja, apresentar contra-razões, responder ao recurso, já que, se eu der provimento aos embargos, a decisão irá modificar-se. Perfeito? Tranquilo? Próxima observação. Não há efeito suspensivo nos embargos. Eu posso, mediante decisão judicial, desde que presentes os mesmos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, naquelas hipóteses em que a apelação não possui. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a famosa interrupção do prazo, o chamado efeito interruptivo. Então, repito comigo aqui, embargos de declaração não tem efeito suspensivo, mas tem efeito interruptivo. Quer dizer o seguinte, quando eu interponho embargos de declaração contra uma decisão, interrompe-se o prazo para a interposição de outros recursos contra essa decisão. Então imagine que eu tenho uma sentença. Contra a sentença, recurso cabível, apelação no prazo de 15 dias. Mas essa sentença contém uma omissão. E eu quero apresentar um recurso para atacar, para apontar a existência desta omissão. O recurso cabível é o recurso de embargos de declaração. Faço isso no meu prazo de 5 dias. Quando eu interponho dentro dos 5 dias, o prazo para apelação está interrompido. Quer dizer o quê? Que quando ele julgar esses embargos, vai surgir novos 15 dias para eu apelar. Entrei com os embargos no 5º dia, interrompeu. Interromper significa o quê? Para de contar e o prazo zera. E vai voltar a contar assim que tiver a nova decisão, integralmente esse prazo aí. Beleza? E detalhe, essa interrupção, professor, ela ocorre para mim, para minha pessoa que interpôs o recurso e também para outra parte, sim, sem problema nenhum. Então, eu apresentei embargos de declaração. O prazo para apelar está interrompido para mim e também para a parte contrária. Só cuidado com o seguinte, o STJ tem um entendimento bem pacífico e bem tranquilo em relação a isso. Essa interrupção do prazo, ela não ocorre, não se verifica se esse meu recurso de embargos de declaração, ele foi interposto fora do prazo, tá? Se eu interpus dentro do prazo de 5 dias, maravilha, ok, sem problema, prazo interrompido. Agora, se eu interpus esse recurso fora do prazo de 15 dias, aí não, dos 5 dias, aí nesse caso não ocorre a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos. Beleza? E aí, um ponto bastante importante para a tua prova também é a questão da multa. Professor, os embargos de declaração, em razão deste efeito interruptivo, eles podem ser utilizados de forma a protelar o processo. O senhor não acha? Acho
com certeza absoluta, é possível sim você imaginar o uso dos embargos de declaração como um meio de protelar, de postergar o andamento do processo. Então, se o juiz verificar isso no caso concreto, pode aplicar uma multa. Olha lá o que diz a lei. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Tá? Então, quando você apresenta embargos de declaração e ele entende que são protelatórios, te condena em multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa. Tá? Aí segue. Na reiteração de embargos manifestamente protelatórios, a multa será elevada. Não é que pode, ela será. Apresentou outros embargos, ele entendeu que são protelatórios também, a multa que era de 2 vai subir, tá? Até 10%. E a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de justiça gratuita, que a recolherão ao final. Então vamos lá. Eu tenho uma sentença, tá? Eu tenho uma sentença. Essa sentença me condenou a pagar várias coisas, mas eu acho que ela tem uma omissão. Eu apresento embargos, tá? O juiz entende que meus embargos são protelatórios e que não tem omissão coisa nenhuma e que eu quero só ganhar tempo para fazer o meu recurso. Ele diz que são protelatórios e me condena a uma multa de 2%. Eu continuo achando que a sentença é omissa e apresento novos embargos de declaração. E ele diz para mim, os embargos são novamente protelatórios. O que ele faz com a multa? Sobe para até 10%. Vamos imaginar que ele tenha subido para 9%. Aí eu falo, esse cara está de sacanagem. Vou recorrer para o tribunal. Vou apresentar agora então a apelação. Para a minha apelação ser válida, poder prosseguir normalmente, eu tenho que depositar essa multa de 9% ao apresentar a apelação. Tá? Agora, professor, ele me deu a multa de 2%. Eu já me liguei, falei, ixi, se eu entrar com outro, esse cara vai acabar aumentando a multa. E eu já quero apelar agora. O que eu faço? Apelo. Preciso depositar a multa agora? Não. Você recolhe somente ao final o valor da multa. E lembrar, né, que o beneficiário da justiça gratuita e a Fazenda Pública da mesma forma, ainda que tenham sido havida a condenação, a reiteração de embargos protelatórios, eles não precisam depositar o valor da multa como uma condição para a validade, para a interposição desse recurso aí. Tá? Beleza? Agora, professor, apresentei um embargo de declaração, o juiz disse que são protelatórios. Apresentei o segundo recurso de embargo de declaração e ele disse que novamente são protelatórios. Eu posso apresentar um terceiro recurso de embargo de declaração? Olha o que diz a lei. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios, tá? Então, se os 2 anteriores foram considerados protelatórios, eu não posso apresentar um terceiro recurso de embargos de declaração. É claro que se eu tenho uma sentença, apresentei embargos, foi tido por protelatório, apresentei novos, foram tidos por protelatório, eu posso apelar? Pode apelar, mas tem que depositar a multa, tá? O que você não pode é apresentar o terceiro recurso de embargo de declaração. E aí, muito cuidado com o seguinte, professor, recurso protelatório é aquele que, claro, de fato, quer só ganhar tempo com o processo, quer enrolar e por aí vai. Perfeito? Mas eu preciso de decisão judicial dizendo que esse recurso é protelatório. Não basta eu achar que é protelatório. Eu preciso que o juiz do caso concreto diga, este recurso é protelatório. Quando ele disse que ele é protelatório, aí ele é. O que eu quero dizer é que às vezes a gente fala assim, o cara interpôs um recurso que é eminentemente protelatório. E o juiz não falou nada. Vai ter multa? Não. Só haverá recurso de fato protelatório quando o juiz, por decisão judicial, expressamente disser que aquele recurso ele é protelatório. Beleza? Com isso, a gente encerra um grave interno e embargo de declaração. Eu já te convido aí para assistir
Nos próximos blocos, a gente vai ter 2 aulas em que a gente vai trabalhar com recurso especial e com recurso extraordinário, recursos um pouco mais pesados, um pouco mais difíceis e que demandam uma atenção bastante especial da sua parte aí, ok? Um grande abraço, bons estudos e até mais!